Olá! Hoje vamos mergulhar um pouco na vida e no impacto cultural de Carmen Miranda. Temos várias fontes biográficas para nos guiar. Ora, sim, a ideia é tentar perceber melhor a figura complexa por trás daquele ícone quase universal do chapéu de frutas. Exato. Desde as origens dela luso-brasileiras até, pronto, ao legado que deixou, que é algo ambivalente. É uma história e tanto. Quer dizer, nasceu Maria do Carmo Miranda da Cunha, em Portugal, Marco de Canaveses, mas foi para o Brasil com meses. Sim, e foi criada no Rio, tinha essa identidade dupla. E pensar que começou a fazer chapéus. Exato. E acabou por ser, imagina, em 1945, a mulher mais bem paga dos Estados Unidos. Yeah. É, de facto, uma trajetória singular. O início de carreira dela no Brasil foi bem meteórico. Anos 20, 30, foi descoberta, acho que por Josué de Barros. É isso. E assinou um contrato pioneiro com uma rádio na altura. Isso era muito invulgar, não é? Sem dúvida. E tornou-se uma estrela muito depressa. Pois, o sucesso veio com gravações como aquela marcha "Tá aí para você gostar de mim". Aquilo foi um fenómeno em 1930. Um clássico. E depois vieram os filmes musicais brasileiros, que também ajudaram. Claro. E foi num desses filmes, O Banana da Terra, de 39, que surgiu a tal imagem da baiana. Ah, sim. Com a canção O que é que a baiana tem, do Dorival Caymmi. O turbante, as frutas, os adereços. Exatamente. Essa imagem tornou-se a assinatura dela. E foi isso que chamou a atenção lá fora. Foi vista por um produtor da Broadway, o Lee Schubert. No Cassino da Urca, sim. E levou-a para Nova York. A estreia na Broadway, em The Streets of Paris, foi um êxito estrondoso em 39. E Hollywood veio logo a seguir, claro. Down Argentine Way, em 1940. E é curioso, porque a ascensão dela nos Estados Unidos bate certo com a chamada política de boa vizinhança. É verdade. Explica lá um bocadinho isso. Bem, era uma estratégia dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, para fortalecer laços com a América Latina. Diplomáticos, culturais. E a Carmen Miranda encaixou aí. Perfeitamente, com aquela imagem vibrante, exótica, tornou-se um rosto dessa política. Talvez sem querer, mas promoveu uma visão muito específica e, sejamos honestos, algo simplista da América Latina. Tornou-se a Brazilian Bombshell. Fez imensos filmes, 14, acho eu. Sim, e consolidou aquela imagem da Lady in the Tutti Frutti Hat, como no filme The Gang's All Here. E aquele marco no Grauman's Chinese Theatre, em 41. Foi a primeira latino-americana a deixar lá as marcas. Simbólico. Muito. E financeiramente era incrível. Como disseste, a mulher mais bem paga dos Estados Unidos em 45. Mas, Mas no Brasil a coisa era vista de outra forma, não é? exatamente, começaram a surgir críticas que estava americanizada, que estava a vender um estereótipo redutor, exótico demais, E isso afetou-a, certo? a muito. Ela até respondeu com uma canção, disseram que voltei americanizada, uma tentativa de, pronto, de se defender. Mas a tensão ficou. O talento dela, que era inegável a cantar, a dançar, ficava muitas vezes escondido por trás dos figurinos, não é? Pois, e Hollywood também não ajudou, pedia-lhe sempre o mesmo papel, a mesma caricatura. Ficou difícil sair daquilo. E depois da guerra a popularidade começou a baixar, os gostos mudaram. Sim, os papéis passaram a ser secundários, filmes talvez menores a preto e branco, e juntou-se a isso os problemas pessoais. Que não foram poucos, pelo que se lê. Não, o casamento com o David Sebastian parece ter sido muito complicado. Ele também era o agente dela, e há quem diga que não o geriu bem. Havia também a pressão do trabalho, não é? A agenda era muito exigente. Sim, e isso levou à dependência de medicamentos, barbitúricos, anfetaminas, problemas de saúde, até um aborto espontâneo. Um lado muito, muito sombrio. Uma vida mesmo intensa. E que acabou cedo demais. Pois foi, morreu em 1955, com 46 anos. Ataque cardíaco. Tinha acabado de gravar um programa de TV onde já se tinha sentido mal. A reação no Brasil foi Avassaladora. completamente. O funeral no Rio teve, estima-se, 500 mil de pessoas na rua. Mostra bem o impacto dela, apesar de tudo. É impressionante. E hoje, como é que olhamos para ela? O legado é... Complexo, é a palavra certa. Por um lado, é um ícone pop, reconhecido em todo o lado, um símbolo do Brasil. Mas, por outro lado, Por outro, levanta sempre a questão da representação, dos estereótipos, de como Hollywood via e talvez ainda veja a América Latina. e na aliação ao movimento Tropicalia, nos anos 60. Sim, que é fascinante. Eles pegaram na figura dela, de forma crítica, claro, para questionar a identidade cultural brasileira, a ideia de pureza cultural, usaram-na como um símbolo para discutir a relação do Brasil com o exterior.
Portanto, temos esta artista luso-brasileira com um talento enorme, que atinge uma fama global incrível para a época, mas que ficou, de alguma forma, presa à imagem que a celebrizou. É uma história de sucesso, sim, mas também de muita vulnerabilidade e complexidade cultural, Uma trajetória única, sem dúvida. que nos faz pensar sobre a fama, a identidade, Exatamente. E deixa-nos talvez com uma pergunta para refletir. que é... Como é que aquela imagem tão forte da Carmen Miranda, criada naquele tempo específico, continua a influenciar a forma como o Brasil e a América Latina são vistos lá fora? E como é que nós, hoje, lidamos com esses legados visuais e culturais?